A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Que neste momento, a presença de Deus entre em sua casa, em seu coração e em cada pensamento que habita sua mente. Respire com calma. Sinta a presença do Espírito Santo te envolvendo agora. Hoje, nós estamos aqui juntos para começar a semana na presença do Senhor. Não é por acaso que você chegou até esta oração. O próprio Deus te conduziu até aqui, porque Ele sabe como você está. Ele conhece o peso que o seu coração carrega, as preocupações que rondam seus dias e até aquelas lágrimas que você tenta esconder dos outros. Talvez os últimos dias tenham sido difíceis. Talvez a semana que terminou tenha deixado feridas, dúvidas, ou até um cansaço que vai além do corpo. Um cansaço da alma. Mas o Senhor preparou este momento para te renovar. Hoje, Ele quer te lembrar de uma verdade eterna. Nenhum começo de semana é comum quando Deus está contigo. Cada segunda-feira é uma nova chance para recomeçar com fé, para respirar com esperança e para entregar o controle da sua vida nas mãos daquele que tudo governa. Feche os olhos por um instante, se puder. Sinta a calma que vem de Deus. Respire profundamente e diga em silêncio: Senhor, eu te entrego esta semana. Toma conta de mim, dos meus pensamentos, das minhas decisões, da minha família e de tudo o que eu não consigo controlar. Porque é assim que começa uma semana abençoada. Não com pressa, não com medo, mas com entrega. E enquanto você ouve esta oração, permita que cada palavra seja um bálsamo para o seu espírito. Deus vai falar contigo hoje. Ele vai te dar força para suportar o que for necessário. Paz para caminhar com serenidade e vitória sobre tudo o que tenta te abater. Hoje é o dia de começar diferente. Hoje é o dia de começar com Deus. E nesta comunhão, o Espírito Santo já começa a trabalhar. Ele sonda o teu coração, acalma os pensamentos que estavam em turbulência e te convida a descansar na certeza de que a presença divina já está te cercando. Porque quando o Senhor é o primeiro a ser buscado, todo o resto se alinha. E quando você começa a semana com oração, o céu se abre sobre os seus passos. Agora, diga comigo com fé e suavidade: Senhor, eu coloco diante de Ti esta nova semana. Renova as minhas forças, aquieta o meu coração e guia-me em cada decisão, em cada caminho, em cada amanhecer. Que esta oração seja o início de um tempo de paz e direção. Deus vai te levantar. Deus vai te guiar. E Ele vai transformar cada preocupação em propósito. Respire mais uma vez. Sinta a leveza que começa a nascer dentro de você. Essa paz não vem do mundo, ela vem de Deus. E ela é o primeiro presente desta semana que está apenas começando. Agora que o teu coração está mais sereno, vamos seguir juntos, porque o Senhor vai te ensinar nesta oração como viver cada dia com fé, como encontrar descanso mesmo no meio da correria e como transformar as dores em vitória. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha começado esta semana com o coração cansado. Cansado não só do trabalho, das obrigações ou das pressões da vida, mas cansado por dentro. Às vezes, o corpo até acorda, mas a alma parece não ter mais ânimo para continuar. E é nesse ponto que Deus fala com você. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. O Senhor conhece o teu limite. Ele sabe o quanto você lutou, o quanto tentou permanecer firme, mesmo quando ninguém via o esforço que estava por trás do seu sorriso. Mas hoje, Deus quer te ensinar a começar a semana de um jeito diferente. Ele quer te mostrar que a força que te sustentará não vem do descanso do corpo, nem do sucesso no trabalho, nem da aprovação das pessoas. Vem da comunhão com Ele. Quantas vezes você começou a segunda-feira na correria, sem tempo para orar, sem tempo para respirar na presença de Deus? E lá no fundo sentiu que algo faltava, uma sensação de estar andando, mas sem direção. Pois é, o Espírito Santo quer reorganizar o teu ritmo.
Antes de correr atrás das tarefas, corra para os braços do Pai. Diga: Senhor, guia o meu ritmo e sustenta o meu coração. Que cada passo que eu der hoje esteja alinhado com a tua vontade. Quando você coloca Deus à frente da semana, Ele coloca a ordem dentro de você. E tudo o que parecia desorganizado começa a se acalmar. O Espírito Santo começa a restaurar o teu ânimo, o teu foco e a tua esperança. Agora, feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu te entrego este novo começo. Eu sei que muitas vezes tento resolver tudo sozinho e me esqueço de parar para ouvir a tua voz. Mas hoje, Pai, eu quero descansar em Ti. Renova as minhas forças, renova o meu espírito, renova a minha fé. Que esta semana comece leve, guiada pela Tua presença. Que eu encontre alegria nas pequenas coisas e coragem para enfrentar os desafios que virão. Em nome de Jesus, eu descanso no Teu amor e confio que Tu me sustentarás. Respire. Sinta o alívio que vem de Deus. Ele está renovando o que estava cansado. A tua alma está sendo restaurada agora mesmo, e o que era peso vai se tornar paz. Deus está dizendo ao teu coração: Filho, eu estou te fortalecendo por dentro. A semana está apenas começando, mas o céu já começou a trabalhar ao teu favor. Deus te dará ritmo, clareza e serenidade para cada passo. E quando a força parecer pequena, lembre-se: é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Agora que o teu espírito está mais firme, vamos seguir para o próximo ensinamento. Porque o Senhor quer te mostrar o segredo de começar a semana com o coração em paz. A paz verdadeira não é o resultado de dias tranquilos, nem de uma vida sem desafios. A verdadeira paz vem de saber que mesmo no meio da tempestade, Deus está no controle. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Essa paz não depende das circunstâncias, ela vem da confiança no cuidado de Deus. Quantas vezes ao começar a semana, o coração já desperta ansioso, preocupado com contas, compromissos, prazos, palavras que doeram ou decisões que precisam ser tomadas? Mas o Espírito Santo te chama agora para respirar fundo e lembrar: o mesmo Deus que cuidou de você até aqui, continuará cuidando hoje. Quando você ora antes de agir, o Espírito já começa a organizar os teus passos. É como se o céu te preparasse um caminho de serenidade, mesmo quando tudo parece incerto. A paz que vem de Deus não é ausência de luta, é presença constante do Espírito Santo no meio dela. Hoje, o Senhor te convida a começar a semana de joelhos, antes de começar com pressa. Antes de decidir, pergunte: Senhor, o que Tu queres que eu faça hoje? E então, espere. A voz de Deus pode vir em um pensamento calmo, numa lembrança boa, ou simplesmente naquele impulso que te faz respirar e sentir paz. Esse é o Espírito Santo te guiando. Agora ore comigo. Senhor, eu te peço, enche o meu coração da Tua paz. Que esta semana, em vez de ansiedade, eu sinta a serenidade da Tua presença. Que em vez de medo, eu tenha confiança. Em vez de agitação, descanso em Ti. Acalma as tempestades que me cercam e as tempestades dentro de mim. Fala comigo nas horas silenciosas e me ensina a caminhar em Tua presença com mansidão e fé. Em nome de Jesus, eu recebo a Tua paz, que excede todo o entendimento. Sinta. Essa calma que começa a tomar conta do teu peito não é emoção. É o Espírito Santo repousando sobre você. Deus está te mostrando que quando o coração confia, o corpo descansa e o caminho se ilumina. Essa é a paz que o mundo não entende, mas que o céu derrama sobre quem crê. E se algo sair diferente do que você planejou, lembre-se, Deus continua no comando. Mesmo quando Ele fecha uma porta logo no início da semana, Ele está agindo por amor. Nada é acaso para quem anda com o Senhor. Há momentos em que, logo no início da semana, algo acontece e nos surpreende. Um plano não dá certo, um projeto é interrompido, uma resposta não vem. E o coração, ainda frágil, tende a pensar: por que, Senhor? Logo agora. Mas Deus, com sua sabedoria infinita, te diz:
Não é castigo, é proteção. Ele vê o que você não enxerga. Ele sabe o que há por trás daquela porta que parecia tão boa. O que para você parece perda, pode ser livramento. O que parece um atraso, é apenas o tempo de Deus te preparando para algo maior. Em Apocalipse 3:8, o Senhor declara: Eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Mas antes de abrir uma nova, Ele fecha a antiga. E muitas vezes, é nesse fechamento que o nosso coração mais se entristece. O erro comum é insistir no que Deus já encerrou. Queremos forçar o que já não faz parte do propósito, e isso só gera cansaço, frustração e atraso. Deus está te pedindo hoje: confie quando eu fechar uma porta. O não que você recebeu é, na verdade, um sim disfarçado, o sim de Deus para algo mais seguro, mais puro, mais abençoado. Pare por um instante e pense em algo que não deu certo recentemente. E agora, em silêncio, diga: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Obrigado pelas portas que fechaste e pelas que ainda vais abrir. Vamos orar juntos. Pai querido, Tu conheces o que está além do que eu vejo. Quando uma porta se fecha diante de mim, ajuda-me a não murmurar, mas a Te agradecer. Dá-me discernimento para entender o Teu tempo, sabedoria para não insistir no que Tu já encerraste e fé para esperar o novo que virá. Eu descanso nas Tuas promessas, Senhor. Se for preciso esperar, esperarei em paz, porque eu sei que nenhuma porta que Tu abres pode ser fechada, e nenhuma que Tu fechas pode ser forçada a se abrir. Em nome de Jesus, eu confio na Tua perfeita vontade. Amém. Respire fundo. Deus está tirando do teu caminho o que poderia te ferir. Ele está limpando a estrada para que você ande com leveza e propósito. Não tema o que terminou, celebre o que está por vir. E para que o novo chegue com poder, há um segredo espiritual que muitos ignoram: a oração logo no início da semana, porque é a oração que ajusta o coração e atrai a presença de Deus sobre todos os teus passos. A segunda-feira costuma carregar um peso simbólico. É o começo de tudo, o dia de retomar compromissos, de enfrentar pressões, de ajustar o que ficou pendente. Mas, para quem tem fé, a segunda-feira é também o dia mais poderoso para se conectar com o céu. Quando o cristão ora logo no início da semana, ele está dizendo: Senhor, eu não quero caminhar sozinho. E essa simples atitude muda tudo. A ciência já observou que a oração diária tem poder real sobre a mente e o corpo. Ela reduz a ansiedade, regula as emoções e fortalece o foco. Mas o que a ciência chama de efeito, a Bíblia chama de presença. É o Espírito Santo atuando, equilibrando o coração, acalmando a alma e trazendo clareza onde antes havia confusão. Por isso, antes de abrir o celular, antes de correr para os afazeres, abra o coração para Deus. Fale com Ele sobre o que te preocupa, sobre o que te alegra, sobre o que você teme enfrentar. A oração é o teu primeiro diálogo com o céu. E cada palavra dita diante do trono de Deus move algo no invisível. Em Filipenses 4:6-7 está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Que quando você ora, o céu se responsabiliza por te proteger emocionalmente. A paz de Deus se torna uma muralha ao redor da tua mente. E mesmo que o mundo lá fora continue agitado, você permanece firme por dentro. Agora, feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu consagro esta segunda-feira em tuas mãos. Antes que o sol se ponha, que cada pensamento meu esteja sob tua direção. Tira de mim o medo, a pressa e a ansiedade. Que a tua presença vá à minha frente, guiando cada passo, cada conversa, cada decisão. Espírito Santo, habita em mim neste dia e em todos os dias da semana. Que eu viva em comunhão contigo, que eu não esqueça de orar quando estiver cansado e que eu te agradeça mesmo quando não entender.
Em nome de Jesus, eu descanso na tua vontade e recebo tua paz. Sinta a calma que vem agora. Ela é suave, mas firme. É o Espírito de Deus repousando sobre o teu início de semana. E enquanto você ora, o Senhor já está ordenando bênçãos sobre o teu caminho. A oração é o teu escudo, é o teu abrigo. E quando ela se torna hábito, a segunda-feira deixa de ser um fardo e passa a ser um altar. Um altar de entrega, confiança e direção. Mas talvez, mesmo com oração, você ainda sinta aquele desânimo profundo, aquela vontade de parar. E é sobre isso que Deus quer falar agora, como transformar o desânimo em combustível espiritual. O desânimo é uma sombra silenciosa que muitas vezes aparece logo pela manhã. Ele chega sem ser chamado, pesa o coração, rouba a vontade de lutar e faz a gente se perguntar: será que eu ainda consigo continuar? Mas, meu irmão, minha irmã, é justamente aí que o poder de Deus se manifesta com mais força. O apóstolo Paulo ouviu do Senhor uma frase que atravessa os séculos e ainda consola corações cansados. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Deus não espera que você esteja sempre forte. Ele sabe que existem dias em que o ânimo some, em que as forças acabam, em que o coração quer se calar. Mas é nesses dias que o Senhor sussurra: deixa-me ser a tua força. Porque o desânimo, quando entregue a Deus, se transforma em combustível espiritual. Quantas pessoas em momentos de lágrimas dobraram os joelhos e encontraram o começo da vitória justamente na oração feita com dor. Deus ouve o gemido do coração. Ele entende a oração que não tem palavras. E cada lágrima derramada diante dele é uma semente de fé. Hoje, o Senhor quer que você faça algo simples, mas profundo. Quando sentir o peso do desânimo, não fuja, se ajoelhe, não lute sozinho. Fale com Ele e diga: Senhor, me ensina a depender de Ti. Ore comigo agora. Pai amado, muitas vezes eu me sinto cansado. Às vezes, o desânimo tenta me parar e eu já não sei o que fazer. Mas hoje, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu entrego a minha fraqueza, o meu cansaço, a minha tristeza. Que o Teu Espírito me levante, me renove e me ensine a confiar mesmo quando eu não vejo o resultado. Usa o meu desânimo como terreno fértil para o Teu poder florescer. Que cada lágrima se torne semente de vitória e que eu possa terminar esta semana mais forte do que comecei. Em nome de Jesus, amém. Agora respire profundamente. O Espírito Santo está te visitando neste exato momento. Você pode não sentir fogo, pode não ouvir voz, mas Ele está aí, dentro do teu coração, renovando o que estava quebrado. O desânimo não é o fim, é o sinal de que algo novo está prestes a nascer. E muitas vezes, esse algo novo começa com pessoas difíceis que Deus coloca no nosso caminho. Sim, o Senhor também usa relacionamentos para moldar o nosso espírito. Por isso, agora vamos conversar com o coração aberto sobre como Deus vai te dar graça para lidar com pessoas difíceis. Muitas vezes, o maior desafio da nossa semana não está nas tarefas, mas nas pessoas. É fácil perder a paz diante de palavras duras, atitudes injustas ou comportamentos que ferem. Mas o Senhor te diz nesta hora: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Deus não te pede perfeição, Ele te pede mansidão. Ser manso não é ser fraco, é ter poder, mas escolher a paz. E quem tem o Espírito Santo dentro de si, não reage pela carne, responde pelo amor. Quantas vezes você entrou na segunda-feira decidido a manter a calma, mas alguém, com uma palavra, te tirou do eixo? Isso acontece porque o inimigo sabe o quanto a paz é poderosa. Ele tenta provocá-la logo no início da semana, porque sabe que, se roubar a tua calma, pode enfraquecer a tua fé. Mas Deus te diz: eu te darei graça para lidar com pessoas difíceis. Graça é a força invisível que te faz reagir diferente do mundo. É quando você poderia responder com ira, mas escolhe o silêncio. É quando poderia revidar, mas prefere orar.
É quando o Espírito Santo te faz enxergar o outro não como um inimigo, mas como alguém que também precisa de cura. Respire fundo. Pense agora em alguém que tem te ferido ou te irritado. Não com raiva, mas com compaixão. E diga em voz baixa: Senhor, eu não quero mais reagir com dor. Eu quero responder com o teu amor. Vamos orar juntos. Pai, eu te peço, dá-me graça para lidar com as pessoas difíceis que cruzam o meu caminho. Que eu não perca a minha paz por causa das atitudes dos outros. Ensina-me a ser pacificador, a agir com sabedoria e mansidão. Quando as palavras ferirem, que eu saiba calar. Quando a injustiça vier, que eu saiba confiar. E quando o coração quiser revidar, que o teu Espírito me lembre que o Senhor é o meu juiz e o meu defensor. Eu entrego essas pessoas nas tuas mãos. Transforma o que eu não posso mudar e trabalha onde eu não alcanço. Em nome de Jesus. Amém. Agora sinta a leveza que vem quando você entrega em vez de discutir. A graça de Deus é o escudo dos pacificadores. E quando você escolhe a paz, o céu luta por você. Mas e quando o inesperado acontece? Quando algo foge completamente do controle logo no início da semana? É sobre isso que o Espírito Santo quer falar agora. Porque mesmo no imprevisto, Deus continua no controle. Quando o inesperado acontece, o coração se assusta. Um plano muda, um problema surge, uma notícia chega sem aviso. E de repente tudo o que estava organizado se torna incerteza. É nesses momentos que o Senhor sussurra ao coração: não temas, eu continuo no controle. Nada foge ao olhar de Deus. Nenhum acontecimento, por mais repentino que pareça, escapa do seu cuidado. Muitas vezes o que nos surpreende já estava previsto no plano dele. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as inesperadas, até as que doem. Às vezes, o susto da segunda-feira é apenas um aviso do céu. Calma, eu estou guiando. Pode ser que algo tenha dado errado justamente para te proteger de algo maior. Pode ser que o atraso tenha vindo para te alinhar com o tempo de Deus. O que parece desorganização é, na verdade, o Pai te reposicionando com amor. O segredo é respirar, orar e dizer: Senhor, me mostra o propósito por trás disso. Quando você faz essa oração, o Espírito Santo começa a traduzir o invisível. Ele transforma a aflição em discernimento, o medo em confiança e o desespero em direção. Agora ore comigo com fé. Senhor, eu te agradeço mesmo pelas surpresas que eu não esperava. Quando algo fugir do meu controle, me lembra que nada foge do teu. Tira de mim o medo e me ensina a descansar na tua vontade. Mesmo quando não entendo, eu escolho confiar. Se algo não saiu como eu queria, é porque tu tens um propósito maior. Abre os meus olhos para ver o teu agir no meio do imprevisto. Em nome de Jesus, amém. Silencie um pouco agora. Sinta a paz que vem depois da confiança. O Espírito Santo está dizendo ao teu coração: o susto que te abalou hoje será o testemunho de amanhã. Nada se perdeu. O que parecia caos, o céu já está reorganizando. E quando você começa a enxergar a vida com esse olhar de fé, algo muda dentro de você. Você aprende a abençoar a própria semana com palavras de fé, porque cada palavra que sai da tua boca tem poder de moldar o ambiente ao teu redor. As palavras que saem da nossa boca têm um poder que muitas vezes subestimamos. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E é por isso que o Senhor te chama hoje a cuidar daquilo que você declara sobre a sua semana. Muitos começam o dia dizendo: vai ser difícil, nada dá certo para mim. Já estou cansado só de pensar. Mas cada frase dita com descrença é uma semente lançada no terreno espiritual. E Deus te chama agora a mudar a colheita, abençoando em vez de reclamar. Começar a segunda-feira é como plantar. Se as tuas palavras forem de fé, a colheita será de paz. Se forem de gratidão, a colheita será de alegria. E se forem de esperança, a colheita será de vitória. Quando você declara promessas, o céu concorda. Quando você murmura, o inimigo se alegra.
Por isso, pratique hoje o poder da bênção. Logo ao acordar, diga em voz firme e suave: esta semana será abençoada. Deus vai me dar sabedoria, equilíbrio e força. Nada me tirará a paz, porque o Senhor é comigo. Essas palavras ditas com fé não são otimismo vazio, são decretos espirituais. Elas abrem caminhos, reorganizam emoções e realinham o coração com o propósito divino. Agora ore comigo. Senhor, eu quero que a minha boca seja instrumento de bênção. Livra-me das palavras de murmuração e incredulidade. Que tudo o que eu disser carregue tua presença. Ensina-me a abençoar minha casa, meu trabalho, minha família e a mim mesmo. Eu declaro que esta semana será cheia de paz, de direção e de vitória, porque o teu nome, Jesus, é a palavra que tem todo o poder. Em nome de Jesus, amém. Respire devagar. Perceba como as palavras de fé trazem leveza à alma. A atmosfera muda quando você fala com esperança. O Espírito Santo começa a mover o invisível quando ouve um coração que crê. Abençoar a própria semana é um ato de autoridade espiritual. Você está se levantando como filho e filha de Deus, proclamando que o mal não tem domínio sobre o que o Senhor consagrou. Mas há um detalhe importante. Para manter a fé viva, às vezes, é preciso jejuar, não apenas de alimento, mas de tudo o que rouba a tua paz e apaga o teu espírito. E é sobre isso que Deus quer te conduzir agora. O jejum emocional. O silêncio que restaura a fé. Há momentos em que o maior ruído não vem de fora, mas de dentro. É o excesso de pensamentos, de preocupações, de informações que saturam a mente e sufocam a voz de Deus. Vivemos cercados por palavras, imagens e opiniões. E sem perceber, o coração se torna pesado, confuso, sem espaço para o Espírito Santo falar. Por isso, o Senhor te convida hoje a um novo tipo de jejum, o jejum emocional. Não é apenas se abster de comida, é se afastar por um tempo de tudo o que te rouba a fé. Desligue o que te distrai, silencie o que te fere, recue do que te esgota. O salmista escreveu: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. E essa palavra é mais atual do que nunca. Quando você se cala diante do barulho do mundo, Deus fala. Quando você pausa para respirar, o Espírito renova. O silêncio diante do Senhor é sagrado. É o momento em que Ele alinha o coração e clareia os pensamentos. Talvez você tenha passado dias se alimentando de notícias ruins, comparações nas redes sociais, conversas que drenam a sua energia. E o coração foi se enchendo de ansiedade e medo. Mas agora é hora de esvaziar. Deus quer fazer morada onde hoje há cansaço. Para isso, Ele precisa de espaço. Então faça esse exercício. Separe 10 minutos do seu dia. Desligue o celular, desligue a televisão, feche os olhos e apenas diga: Senhor, estou aqui. Fala comigo. E depois, permaneça em silêncio. Você vai perceber. A paz virá como brisa. A presença de Deus vai se tornar real, viva, presente. Vamos orar juntos. Senhor, eu me calo agora diante da Tua presença. Tira do meu coração o barulho da ansiedade, das preocupações e das comparações. Ensina-me a jejuar das palavras que não edificam, das distrações que me afastam de Ti, dos medos que enfraquecem a minha fé. Que o meu silêncio seja adoração. Que a quietude do meu coração seja um altar onde o Teu Espírito habite. Em nome de Jesus, amém. Respire. O Espírito Santo está te visitando neste silêncio. Aquietar não é parar, é permitir que Deus governe. E é nesse espaço de paz interior que Ele começa a preparar algo novo para você. Porque toda semana abençoada começa com sementes plantadas no coração. E é sobre isso que Deus quer falar agora. A semente que você planta hoje definirá o clima espiritual da sua semana. Tudo o que você faz, fala e sente nos primeiros dias da semana é como uma semente lançada no solo da sua vida. E cada semente gera um fruto, seja bom ou ruim. Por isso, o Espírito Santo te lembra hoje da verdade que está em Gálatas 6:7. Tudo o que o homem semear,
isso também colherá. Se você planta fé, colherá esperança. Se planta oração, colherá resposta. Mas se planta reclamação, medo ou incredulidade, acabará colhendo cansaço e desânimo. O terreno do coração é fértil. Ele sempre vai dar fruto. A escolha do que semear é sua. Quantas vezes você iniciou uma semana esperando colheita de paz, mas sem ter semeado paciência? Esperou bênçãos, mas falou palavras de dúvida? Deus te convida agora a mudar o padrão espiritual da tua vida. A começar a semana com gestos simples, mas cheios de propósito. Plante bondade, com um sorriso, com um gesto de carinho, com uma palavra de ânimo. Plante generosidade, orando por alguém que precisa, mesmo que você também esteja lutando. Plante fé, escolhendo confiar em Deus, mesmo quando o dia parece difícil. A colheita não vem de um dia para o outro, mas quem semeia com fé nunca fica sem resposta. Deus honra o coração que persevera. Ore comigo agora. Senhor, eu te entrego as sementes que vou lançar nesta semana. Que cada atitude minha seja guiada pelo teu amor. Que minhas palavras carreguem fé. Que minhas ações semeiem paz. E que meu coração produza frutos que te glorifiquem. Livra-me de plantar o que não vem de ti, a impaciência, a crítica, o desânimo. Que a tua presença seja a chuva que rega o meu campo interior e que o teu Espírito seja o sol que faz crescer tudo o que é bom. Em nome de Jesus, amém. Sinta agora a presença de Deus tocando o teu coração. Você está semeando esperança no invisível e o céu está recebendo as tuas sementes com alegria. E enquanto você planta fé, o inimigo tenta fazer o contrário, tenta roubar o que foi semeado logo no início da jornada. Mas o Senhor te alerta e te equipa para vencer. O inimigo tenta roubar a tua fé logo no começo da semana, mas ele não terá poder sobre quem ora e confia. Sim, o inimigo sabe o valor de um coração cheio de fé. Ele conhece o poder que existe quando um filho de Deus começa a semana orando, acreditando e declarando promessas. Por isso, ele tenta distrair, desanimar e provocar. Ele tenta roubar logo cedo o que o céu começou a plantar. Tiago 4:7 nos ensina: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é a chave. Não é lutar com as próprias forças, é se submeter à presença de Deus. É escolher a oração em vez da irritação, o louvor em vez da reclamação, o silêncio em vez da discussão. Os sinais de que o inimigo está tentando roubar a tua fé são sutis. Um pequeno atrito que te tira do foco. Um pensamento de desistência que aparece do nada. Uma palavra dura que te fere logo pela manhã. Ele sabe que, se conseguir desviar o teu olhar de Deus, enfraquece o teu ânimo. Mas o Senhor te diz agora: resiste com louvor. Quando o desânimo vier, cante. Quando a dúvida aparecer, ore. Quando a tristeza tentar se firmar, declare: eu confio em ti, Senhor, ainda que eu não veja. O inimigo teme o cristão que ora logo ao despertar, porque quem começa o dia de joelhos, termina o dia em pé. Ore comigo neste instante. Senhor, cobre-me com teu sangue nesta nova semana. Não permitas que o inimigo roube a minha paz, nem a minha fé. Fortalece-me com o teu espírito, para que eu saiba resistir às tentações, às provocações e aos pensamentos ruins. Quando o mal tentar se aproximar, que o teu nome, Jesus, seja o meu escudo. Eu me submeto à tua vontade e declaro que o inimigo não terá poder sobre mim, sobre minha casa, nem sobre minha mente. Em nome de Jesus, amém. Sinta agora a autoridade espiritual que habita em você. Você não está à mercê dos ataques do mal. Você é protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Anjos acampam ao redor daqueles que o temem. E toda tentativa do inimigo de te desviar será usada por Deus como prova superada, como vitória espiritual. E quando o teu coração se mantém firme na fé, algo maravilhoso acontece. As coisas fluem. Os dias ganham leveza. As decisões se tornam mais claras. Porque quando o coração se alinha à vontade de Deus, a semana inteira se torna um reflexo da paz do céu. Quando o coração se alinha à vontade de Deus, tudo muda. Não porque os problemas desaparecem,
mas porque o olhar do cristão se transforma. O coração alinhado não luta contra o tempo, não exige, não reclama, ele descansa. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. E isso quer dizer que, quando você entrega, Deus organiza. Quando você confia, Ele guia. O erro mais comum é orar pedindo que tudo aconteça conforme o nosso desejo. Mas o Espírito Santo nos ensina uma oração mais profunda. Senhor, não faça do meu jeito, faça do teu. Porque a vontade de Deus não é apenas boa, ela é perfeita. Mesmo quando o caminho parece confuso, Ele sabe onde quer te levar. Há uma serenidade sagrada em quem aprende a orar dizendo: faça em mim o que for melhor, Senhor. Essa entrega não é desistência, é sabedoria espiritual. É a certeza de que Deus vê o que você não vê e ama o suficiente para te proteger até de ti mesmo. E quando há entrega, há direção. O Espírito Santo começa a mover situações, a abrir portas certas e a fechar caminhos que trariam dor. Você sente leveza porque já não precisa controlar tudo. O controle está nas mãos daquele que nunca erra. Agora, ore comigo. Senhor, hoje eu entrego meus planos, meus sonhos e minhas preocupações nas tuas mãos. Se algo não for da tua vontade, fecha essa porta antes que eu me machuque. E se for o teu propósito, confirma com paz no meu coração. Eu não quero andar à frente do teu tempo, nem ficar preso ao que já passou. Quero apenas caminhar contigo, passo a passo, dia a dia. Faz em mim o que for melhor, mesmo que eu ainda não entenda. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo. Sinta a serenidade do Espírito tomando o lugar da ansiedade. Esse é o sinal de que o teu coração está se alinhando ao de Deus. E quando isso acontece, tudo flui. As decisões se tornam claras, o peso diminui e o tempo volta a ser amigo. Porque Deus não quer que você apenas comece bem a semana. Ele quer que você termine mais forte do que começou. Ele quer que, quando olhar para trás, você perceba que a graça dele te sustentou todos os dias. O milagre não está apenas em começar com fé, mas em permanecer firme até o fim, mesmo quando a caminhada se torna difícil. Deus não prometeu ausência de lutas, mas garantiu presença constante. E é essa presença que te sustenta quando as forças parecem acabar. A palavra diz em Hebreus 10:36: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Isso significa que a vitória não vem apenas para quem ora. Ela vem para quem continua orando, mesmo cansado. Não é aquele que sente menos dor que vence, mas aquele que não desiste da comunhão com Deus, mesmo entre lágrimas. Talvez você tenha começado esta semana com medo, insegurança ou um peso no coração, mas o Senhor está te dizendo agora: você vai terminar mais forte do que começou, porque a força que vem do céu não depende de energia humana, ela nasce da fé. E cada oração que você fez, cada amém sussurrado no silêncio, cada lágrima derramada em confiança, foi um degrau na escada da tua vitória. Deus amadurece as bênçãos, não as apressa. Por isso, se algo ainda não aconteceu, não é porque Ele esqueceu. É porque Ele está preparando você para receber. Enquanto você ora, o Senhor trabalha. Enquanto você confia, o céu se move. Agora repita comigo com fé: Senhor, eu creio que terminarei esta semana mais forte do que comecei. Eu não ando por vista, ando por fé. Mesmo que os ventos soprem contrários, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. A Tua graça me basta, o Teu amor me sustenta e a Tua promessa me conduz. Em nome de Jesus, eu sigo firme até o fim. Respire. Sinta a presença de Deus te envolvendo neste momento. A mesma mão que te levantou no início desta oração ainda está sobre você agora. Ele te guardará até o último dia. E quando esta semana terminar, você olhará para trás e verá: Deus esteve em cada detalhe. Nada escapou do controle dele, nem as tuas lágrimas, nem o teu silêncio.
Tudo foi propósito. Tudo foi cuidado. Agora, para encerrarmos esta oração, permita que teu coração entre em repouso. Vamos entregar esta semana completamente nas mãos do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por este momento de comunhão, por cada palavra que curou, por cada silêncio que falou, por cada lágrima que foi transformada em fé. Entregamos em tuas mãos todos os dias desta semana. Que cada amanhecer traga esperança e cada anoitecer traga paz. Abençoa, Senhor, esta casa, esta família, este coração que agora se rende a Ti. Conduz cada passo com Tua sabedoria, guarda com Teu amor e renova com Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, creia, Deus já ouviu a sua oração. O que você acabou de entregar será transformado em força, paz e vitória. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Amém, eu recebo. E compartilhe com alguém que precisa começar a semana com fé renovada. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a presença do Espírito Santo te acompanhem em cada novo amanhecer. Durma em paz, porque o Senhor vela por você. E lembre-se, a tua vitória já começou no invisível.